Estamos aqui para mais um podcast. Hoje o nosso assunto vai ser sobre incontinência urinária, parte cirúrgica. Nossa convidada é a doutora Adriana Prato Schmidt, minha querida amiga, né? Uma excelente profissional que eu admiro muito. Adri, seja bem-vinda. É um prazer estar aqui contigo, uma honra. A honra é toda minha te receber. A doutora Adri, ela tem um currículo extenso, a gente vai resumir, né? Porque a gente poderia passar o podcast só falando das qualificações dela, né? Ela possui graduação em medicina pela URGS, residência médica no Hospital de Clínicas, estágio voluntário em uroginecologia no Clínicas, mestrado em medicina de ciências médicas, concluído em 2007 pela URGS, doutorado em medicina de ciências médicas pela URGS e atuação principalmente nos seguintes temas: cirurgia ginecológica, uroginecologia, videolaparoscopia e esteroscopia. Então a doutora Adri é uma excelente cirurgiã, né, Adri? Admiro São muito. São as tuas palavras de amiga querida. Adri, seja bem-vinda, muito obrigada pela tua amizade, pela tua presença, né? Te admiro uma bênção muito. na minha vida. Igualmente também, né, Adri? Adri, assim, falando da área da uroginecologia, né? Porque normalmente a gente conhece os ginecologistas e os uroginecologistas, né? A doutora Adriana, ela é uroginecologista. Quais são as queixas, assim, uroginecológicas que tu costuma receber, assim, mais frequente? Perfeito. A uroginecologia, ela ainda, infelizmente, não é uma área de atuação reconhecida pela nossa federação, né, de ginecologia e obstetrícia, mas ela é uma sub-área de interesse da ginecologia, entre tantas, né? E a gente consegue fazer um atendimento adequado para essa área de assoalho pélvico para paciente, uma interface entre a ginecologia e a urologia. Às vezes as pacientes confundem se eu sou urologista ou ginecologista, né? Mas a gente faz muita interface com o urologista, né? Eu como uroginecologista. E os casos que são encaminhados para nós, principalmente, eu acho que giram em torno de dor, né? Dor perineal, pélvica, dor vulvar, dor vaginal, sintomas urinários relacionados principalmente, para mim, pelo menos que tem uma população grande de mulheres maduras, a síndrome urogenital da menopausa, que a gente também vai conversar um pouquinho. A incontinência urinária, claro, e todas as suas faces aí, né, porque são vários tipos de incontinência urinária. E algumas vezes a gente vai receber também pacientes com queixas de assoalho pélvico, de sustentação de assoalho pélvico, que são os prolapsos, né? Que são hérnias que acontecem pela vagina. A gente também vai explorar um pouquinho esses assuntos, né? Como é que a urologia, a uroginecologia, ela evoluiu nos últimos anos, né, Adri? Tipo assim, como é que ela surgiu depois da gineco, da uro, como é que aconteceu essa união? Exatamente. Assim como tem urologistas que trabalham com urologia feminina, né? É importante a gente entender isso. E dentro da urologia existe a interface da via urinária, né? De homens e mulheres, né? E mais a parte de saúde masculina, né? E alguns urologistas têm essa ênfase na saúde feminina. Então, eles são os que mais se aproximam da gente na hora de cuidar das mulheres nessa questão. Justamente pela questão da mulher ter um trato urogenital, né? Que a gente tem ali uma situação de várias funções no assoalho pélvico, função sexual, urinária, evacuatória, né? Então, é uma área de atuação dentro da gineco, justamente para dar uma atenção para esse foco, né? Diferente um pouco, a gente tem um olhar um pouquinho diferente, até pela questão do motivo que a paciente vem encaminhada para nós. A gente tem um exame físico diferente, né? A gente conversa bastante com a paciente nesse sentido e muitas das vezes, até pela queixa clínica da paciente, a gente vai instrumentalizar esse exame físico diferente. Então, eu gosto muito de usar o espelho, eu gosto muito que a paciente conheça a sua anatomia, isso é uma coisa bem importante. A maior parte das pacientes, em diferentes gerações, nunca olhou o seu próprio genital, então isso é uma coisa bem importante. Uma outra coisa importante é que a maior parte das pacientes faz o seguinte comentário quando olha no espelho: eu sei que tu te preocupa muito com... E eu acho que o objetivo aqui é justamente a gente trazer para as mulheres uma mudança de pensamento de várias questões. A maior parte delas diz que é feia, né? Então, a gente trazer esse conceito, o que é feio, o que é bonito.
dificilmente eu acho, eu não atendo homens, mas eu dificilmente acreditaria que o homem olha para o seu órgão genital e diz que é feio. Sim. Então, e 100% das mulheres, eu nunca tive uma mulher que disse assim, ai, que legal que eu tô olhando, que legal que é o genital, eu não sabia que tinha tanta coisa legal pra gente estudar, ver, nunca tinha acontecido isso comigo, que bom que eu tô conseguindo ver, nunca, sempre assim, que coisa feia. Então a gente tem que mudar isso e eu acho que nós como ginecologistas, dentro da uroginecologia, mas a ginecologia tem que interagir mais com a paciente, não ficar atento só às questões da patologias que a gente procura, previne e tudo mais, mas examinar a paciente de forma a trazer para ela autoimagem. Acho que isso é o especialista que mais pode fazer isso, é uma tarefa minha do dia a dia e eu estou aproveitando a oportunidade para passar isso para ti, porque eu sei que tu concorda com essa questão. Só fazer um adendo ali que tu falaste sobre as pacientes olharem para a sua região genital e acharem feia, é que existe um preconceito. Sim. E eu acho que nós como médicos, ginecologistas, né, a gente tem que fazer com que a paciente entenda que a região genital é como o nosso rosto. Sim. É como a mão, sem ela, como que a gente ficaria? Exato. Tem um livro chamado A História da V. Era para ser a história da vagina, daí nem o título foi conseguido colocar a vagina, então era a história da V, que tinha, né, antigamente uma ideia que a vagina tinha dente, que era uma coisa, né, nos primórdios, assim, como se fosse algo, e eu acho que aquilo ali se espalhou, né, com o tempo, então eu acho que esse é um dos, e tu mais do que eu, né, eu vejo isso todos os dias, mas tu entra dentro, né, tu opera, tu faz, tu transforma, então acho que nós temos essa missão de que as pessoas, as mulheres tenham essa ideia, né, de que a sua região genital ela é tão importante quanto a ponta do nariz, né, é o que dá identidade, né? É o que dá identidade hoje com a possibilidade de tu buscar nos métodos de pesquisa todos que a gente tem. Se a gente for colocar ali, dá para se fazer um banco de genitálias. Existem, inclusive, bancos de genitálias. Tem é notório aí uma obra de arte que já teve uma exposição grande aí em Nova York, que é um quadro de vulvas, né? Um quadro em gesso com moldes de vulvas, diferentes vulvas. Nenhuma é igual à outra, né? É como se fosse um polegar, né? Uma impressão digital. Mas tirando isso, eu aproveito esse momento para mostrar para a paciente, porque a maior parte delas vai ter dificuldade de entender o que é a incontinência urinária, como é que isso se forma, por que está acontecendo, por que tem uma queda da bexiga, uma queda do útero. Então eu uso isso como uma ferramenta de trabalho, né? E junto com isso, essa interface entre o ginecologista e a paciente, visual, ela deixa a paciente mais à vontade, traz para ela a confiança de que a gente realmente está conectado em fazer o melhor por ela, e ali, às vezes, é um momento em que vem outras queixas, né? Além da incontinência urinária, queixas sexuais, queixas evacuatórias, situações de abuso, situações de sofrimento, de violência doméstica. Então, tem outras questões que acabam sendo visitadas durante esse período de interação no exame físico. Então, o exame físico é fundamental na ginecologia, claro, mas na uroginecologia ele tem esse aporte, digamos assim, né? A gente presta muita atenção na textura da vagina, na questão de trofismo genital, a resposta genital à situação hormonal que a paciente está naquele momento, né? E dentro da uroginecologia, a ferramenta clínica é muito importante, né? Muitas questões, a gente, a partir da clínica, já vai propor o tratamento, sem interface de exames complementares. Mas na uroginecologia, tu estava me perguntando de inovações, a gente tem alguns exames pouco invasivos, que nos dão muitas informações complementares. Um desses exames não está no rol de exames normais do dia a dia, mas é a ecografia translabial, ou ultrassonografia translabial, onde a paciente tem nada de desconforto, mesmo a paciente com dificuldade de exame intravaginal pode fazer, inclusive ela pode ser utilizada inclusive para situações não relacionadas a uroginecologia, uma paciente que tem uma dificuldade, por exemplo, de fazer uma eco transvaginal, uma ultrassom transvaginal, ela pode fazer uma eco translabial, ultrassom translabial, e ter um resultado muito semelhante em termos de rendimento diagnóstico.
Nessa eco, nesse exame ultrassonográfico, ele é dinâmico e estático ao mesmo tempo. Então, o colega que está fazendo a avaliação, ele vai ver toda a movimentação de assoalho pélvico e com isso ele vai ver se tem algum defeito no suporte da uretra, no suporte da bexiga, do útero, quanto desce, se ela tem uma contração que está fora do contexto, por exemplo, em vez de expulsar, ela contrai e não consegue fazer um movimento de relaxamento de assoalho pélvico. Se ela já fez algum tipo de dispositivo, alguma tela, alguma coisa, ele aparece. A gente consegue ver se ele está no local correto, se não está. Então, e é um exame simples, né? Sem desconforto, não é invasivo e que nos dá muitas informações. Então, acho que agregou muito aos exames que normalmente fazem parte do arsenal do uroginecologista, como a avaliação urodinâmica. Ele agrega valor no ultrassom de vias urinárias, que também é super importante no nosso arsenal. Mas o uroginecologista ele pode propor muitos tratamentos com base na anamnese e o exame físico. Então, ele é bem artesanal, digamos assim, é uma área que a gente consegue ainda, e por isso essa interação com o paciente é tão importante. Falaste em avaliação urodinâmica, a importância de fazer, porque às vezes a gente pede para o paciente, é um exame chato, né? Então, assim, a importância da avaliação urodinâmica na conduta da urologia. Exato. A avaliação urodinâmica ela é um exame importante, mas ele é muito solicitado, às vezes, fora de contexto, né? Então, importante. Quando a gente vai propor para o paciente um tratamento conservador da incontinência urinária ou do prolapso genital, a gente não precisa da urodinâmica, né? Quando é que a urodinâmica pode ser interessante? Quando a paciente tem uma queixa clínica complexa, quando a paciente já foi operada, e aí essa queixa clínica, às vezes a gente não consegue reproduzir tanto no exame físico, o exame urodinâmico acaba sendo interessante, inclusive quando comparado a um exame anterior que a paciente tem, né? Uma situação, por exemplo, de uma paciente que tem uma situação de prolapso e a gente quer avaliar uma perda oculta, não sabemos se essa paciente tem uma incontinência urinária associada ou não, se a gente tem um quadro clínico sugestivo de uma incontinência oculta, a gente pode investigar com a urodinâmica. Pacientes com queixas muito de eliminação, né? Pacientes com sintomas de micção, uma micção difícil. Então, a gente pode, por exemplo, associar a urodinâmica, a videourodinâmica ou a ultrassonografia junto na urodinâmica para conseguir entender o que acontece no assoalho pélvico quando a paciente urina. A urodinâmica ela vai nos dar um aspecto neurofisiológico de todo o contexto ali da bexiga, da uretra, do assoalho pélvico. E ela é super dependente do operador. Existe um software, né? A gente liga a paciente num computador, na verdade, mas quem está fazendo o exame e a maneira como a paciente interage com o colega é fundamental para a gente ter um exame bem feito e útil na decisão terapêutica, porque ele tem que virar um encontro da queixa clínica da paciente, ele não pode ser dissociado disso, né? Mas é um exame extremamente importante. Além do tratamento assim, cirúrgico, né? A gente sabe que tem fisioterapia, a gente teve conversa com a Vanessa, né? Medicamentos, assim, tem indicação? Exato. Quando que a gente entra com eles? Eu acho que a principal coisa que eu gostaria de colocar para paciente é o seguinte: elas vêm às vezes muito focadas no tratamento cirúrgico. O tratamento cirúrgico ele é compensatório, ele não é reabilitador. E a incontinência urinária ela é uma patologia potencialmente crônica, assim como as questões relacionadas ao prolapso genital. Então, é fundamental que, independente da gente ir para um tratamento cirúrgico final, assim, a gente precisa fazer a fisioterapia, uma boa avaliação de fisioterapia de assoalho pélvico, independente da decisão cirúrgica, e muitas vezes o contexto da fisio vai seguir no pós-operatório. Então a gente tem um tratamento assim, que a gente começa com uma visão fisioterapêutica e depois vai para a cirurgia e segue com a fisio. O medicamento ele pode ser uma ferramenta no meio desse processo, principalmente quando a paciente tem uma incontinência mista, né? Só para
os pacientes que estão nos assistindo entenderem. A gente pode ter a incontinência mais aos esforços, tá? Didaticamente. Sim. Quando a gente tosse, quando espirra, quando ri, quando faz atividade física, quando pula, quando dança, Sim. né? E a gente tem uma queixa mais irritativa, que a gente chama que é a bexiga hiperativa, que é aquela paciente que está toda hora com vontade de ir no banheiro, que ouve um barulhinho de água e perde urina, que terminou de fazer, de urinar, vai lavar a mão, perde, tem um gotejamento, às vezes pós-miccional, tem sensações de urgência, que entra em pânico, às vezes desce do transporte público e procura um banheiro, às vezes não dá tempo. Eu já tive paciente que sentou num vaso de plantas no meio da parada, assim, no meio, e fez xixi ali, porque ela se viu numa situação de urgência completa e incapacidade de conseguir gerenciar essa urgência. Então, a gente às vezes tem uma situação mais crítica, assim, acontecendo, a gente usa o medicamento nesse sentido para apagar o incêndio, digamos assim, até que a gente consiga fazer o tratamento fisioterapêutico, identificar o que está acontecendo, né? Até porque o medicamento, ele não é curativo, ele vai tratar o sintoma, mas não vai também reabilitar a sinalização nervosa que está anormal naquele caso. Né? Indicação de telas hoje, Adri? A gente tem bem definido nas cirurgias de incontinência urinária o uso da tela sintética. Há muitos anos a gente tem definido o material, o tipo de preparo dessa prótese sintética, mas não é o único tratamento, né? Ele facilita por ser uma técnica menos invasiva, a paciente se recuperar mais rápido, né? Voltar mais rápido às suas atividades, mas é um corpo estranho, muitas pacientes assim, ficam tensas em relação à presença de um corpo estranho, digamos assim, mas o tempo de segmento que a gente tem com essa técnica, quando bem executada, com material adequado, na indicação correta, com a paciente fazendo uma boa avaliação pré e pós-operatória, é um resultado que ainda é muito bom na literatura, com uma chance muito pequena de complicações. Então, ele ainda vale muito, e tem alguns países do Reino Unido, por exemplo, que atualmente não estão executando essa cirurgia por questões de reanálise de estudos, tudo mais, mas é um estudo que toda a nossa América, outros países da Europa, Oceania, são países que executam essa cirurgia, não tem um problema de liberação, para a gente não confundir a tela usada para prolapso. As telas que já foram utilizadas para tratamento de queda da bexiga, queda do útero, da vagina, não devem ser utilizadas mais por via vaginal, elas são utilizadas por via abdominal, mas não por via vaginal. Então, as cirurgias de incontinência, elas podem ser feitas com tecido sintético, mas se for da opção da paciente, existem técnicas antigas, muito eficientes, que ainda são realizadas sem uso de tecido sintético, que podem ser feitas sem problema nenhum, com tecidos da própria paciente. Uma causa, assim, que a gente sabe da incontinência urinária é a obesidade, né, Adri? Com certeza. Que muitas vezes a paciente não teve filhos, não teve gestação, mas é obesa. Nesses casos, assim, tipo, é incentivada a paciente emagrecer ou se faz algum tratamento antes? Exatamente. A obesidade, infelizmente, assim, é um fator de risco independente para incontinência urinária, para prolapso genital, assim como outras tantas doenças, né, que a gente já sabe. E a ideia é sempre tentar ao máximo, e hoje, felizmente, a gente cada vez tem mais recursos aí, né, para que a paciente possa se beneficiar com a perda de peso, porque isso vai trazer para ela clinicamente N benefícios, né. Mas sim, tem estudos mostrando que perda pequena, às vezes de 5, 6 quilos, já faz uma diferença enorme na questão urinária, e não justifica realmente a gente operar uma paciente obesa num nível em que talvez comprometa inclusive o resultado da cirurgia, né? E a gente hoje vê as incontinências em pacientes bem mais jovens, porque com a informação, cada vez mais as pacientes se dão conta de que perder urina não é aceitável. Então elas estão procurando mais cedo, só que esse mais cedo, para a gente compor um tratamento cirúrgico, não é que não possa, mas a gente repensa,
né? Sim. Então, essa é a idade correta da gente propor, não tem realmente mais nenhum recurso, porque as pacientes às vezes procuram e vêm na cirurgia como uma coisa assim, mágica, rápida, resolutiva, nunca mais vou perder urina, mas não, a cirurgia ela não tem essa prospecção de tempo e a gente pode perder urina por N situações. Então, não é só a questão cirúrgica que vai resolver, a gente tem que construir uma continência ao longo da vida por N tratamentos, né? Inclusive controle de peso, boa consciência corporal, atividade física. Então, essa continência ela é construída. Então, a fatia cirúrgica, digamos assim, do tratamento é pequena, cada vez menor, na verdade, no contexto de grandes outros tratamentos que estão surgindo para vários tipos de incontinência. Desde neuromodulação, outros mecanismos, né? Medicamentos mais modernos para alguns tipos de incontinência, tudo. Então, tem muitos tratamentos para cada situação. A cirurgia é um deles, não é o foco principal da incontinência urinária. Acho que isso é bem importante a gente assim, detalhar bem isso, deixar isso bem claro, assim. Adri, assim, nos prolapsos, a cirurgia sempre é indicada ou nem sempre é indicada? O prolapso genital, ele vai ter uma indicação quando ele incomoda a paciente, né? Então, é muito comum a gente receber, seja no consultório particular, seja no ambiente de saúde pública, pacientes que são encaminhadas porque alguém viu alguma coisa fora do lugar. Digamos assim, a senhora está com a bexiga caída, que é um clássico, né? Eu quero falar um pouquinho sobre isso, que eu acho que é uma coisa bem interessante, porque as pessoas confundem muito bexiga caída com incontinência urinária. A bexiga caída, a pessoa pode ter a bexiga mais caída na vagina e não ter perda, e o contrário também é verdadeiro, né? Então, é importante saber que são conceitos diferentes e às vezes a paciente vem consultar porque alguém disse que a bexiga estava caída, que o útero estava caído, mas ela não está sentindo nada. Então, essa paciente a gente tem que contextualizar qual é a expectativa dela. Está lhe incomodando? Está tendo algum impacto na função miccional, urinária, evacuatória, sexual? Se não estiver tendo impacto, necessariamente ela não precisa de tratamento cirúrgico. E ela pode, às vezes, preferir, mesmo tendo alguma sintomatologia, um tratamento conservador, o uso do pessário, por exemplo. Né? A gente tem tratamentos conservadores que, quando bem indicados e bem adaptados, a paciente, aquela situação resolve muito bem. E pode ser que a paciente fique anos até com aquele dispositivo, que é um dispositivo que ele vai aliviar os sintomas, não vai tratar, mas vai aliviar os sintomas, associado a uma boa fisioterapia pélvica, a uma recomposição tecidual ali com hormonioterapia tópica, alguma questão assim, às vezes é o suficiente para a paciente. Então, nem sempre vai fazer cirurgia. Adri, pessário. Quem está nos assistindo não sabe o que é o pessário. Ai, podia ter até trazido. Explica para nós. O pessário, ele é um anel de silicone, tá? Muito parecido com um método antigo que as mulheres não usavam mais, agora algumas até usam, que é o diafragma. Então, ele é um anel, é um pouquinho mais espesso do que o diafragma. Tem vários modelos, mas eu estou comentando sobre o anel especificamente porque é o mais comum e ele resolve a maior parte das situações. Então, a própria paciente aprende a colocar, tirar, né? Ele tem outros modelos também, né, para prolapsos mais difíceis de tratar, mas ele é super prático no dia a dia, pode ser até mantido durante a atividade sexual. É exame ginecológico. Eu tenho uma paciente que tu colocaste, né, eu coloquei o espéculo e não enxergou. E ele fica bem posicionado, o objetivo dele é ficar como um cálice. Ele fica uma concha, o prolapso fica escondidinho dentro da vagina, e a paciente às vezes volta a urinar bem para uma situação até emergencial, uma paciente com prolapso importante, obstruída, não está conseguindo urinar, tudo. É uma paciente que pode usar um prolapso até que o tratamento definitivo seja executado, né? Então é bem importante. Falaste ali da bexiga caída, né? Eu peguei uma época, eu já estou há um tempo aí na área, em que era épocas assim, tinham políticos, colegas políticos, né, que faziam cirurgias nas pacientes. Eu nunca me esqueço, acho que ela nem vive mais. O nome da paciente era Dona Maria. Ela gostava de ser chamada assim. E essa paciente, ela não tinha incontinência. Ela só tinha um prolapso importante ali da bexiga. E aí ela procurou esse colega, que aí ele operava. O que ele fazia? Ele só levantava a bexiga, e aí essa paciente me apareceu no consultório escorrendo urina. Então, tipo assim, porque daí foi uma cirurgia que não foi planejada, foi uma cirurgia que ela não estava incomodando, como tu falaste antes, ela não perdia urina,
né? Exato. Ela não tinha, porque às vezes obstrui, né? Mas Exato. ela só tinha para fora um pouco, né? E aí criou um problema grande, Exatamente. né? Que essa paciente eu tive que trazer para a residência porque era uma paciente que precisava fazer uma nova reintervenção. Então são coisas que eram mal indicadas, Exatamente. né? Então isso foram coisas que evoluíram, né, com o tempo. Exato, e uma conversa importante que a gente tem que ter com a paciente é que aquela paciente, às vezes existe uma interface entre a incontinência e o prolapso. Sim. Só que às vezes ela não perde urina porque o prolapso faz um suporte para a uretra. Então a gente tem que ter um cuidado de dizer para a paciente que mesmo que ela não tenha a incontinência, que ela pode vir a aparecer no pós-operatório e a gente vai continuar acompanhando para, se aparecer, a gente ter condutas em relação a ela. Existem testes que a gente pode fazer no exame físico para evidenciar isso, e é uma decisão super compartilhada. A literatura nos apoia em vários caminhos, todos eles têm prós e contras, e isso a gente pode compartilhar com a paciente. Precisa ser dito. E pegando o exemplo que tu deste sobre essa paciente, existia antigamente, assim, terminava de ter os filhos e o médico fazia uma perineoplastia. E hoje a gente pega muitas sequelas dessas pacientes, que são pacientes que não conseguiram mais ter atividade sexual, porque era um tipo de perineoplastia de praticamente fechamento do canal vaginal. E a parte externa, e às vezes nem mexia na bexiga. Não mexia, o prolapso continuava às vezes existindo, quando existia, continuava se desenvolvendo lá dentro, e o espaço vaginal ficava restrito, e a paciente passava o resto da vida tendo dor para ter atividade sexual. Era uma perineoplastia completamente disfuncional, descabida, sem indicação nem autorização da paciente. Era uma coisa assim, era uma decorrência dos partos, automático, né? Era entendido como necessário, né? Então isso a gente tem que cuidar muito, a gente pega muitas sequelas dessa época ainda. Adri, prolapso de bexiga, prolapso de útero e prolapso de reto, que é uma coisa que a gente tem visto muito. Às vezes as pacientes têm constipação, aí tu vai examinar essa paciente, na verdade ela não tem uma constipação, ela, tipo assim, o intestino funciona, mas ele não sai as fezes. Exato. Então esse tipo de pacientes, assim, você também atende? Com certeza. Da mesma forma que a gente trabalha em parceria com os urologistas, a gente trabalha em parceria com os proctologistas. O ginecologista está no meio, a urologia na frente, procto. Eu diria que a urologia está em cima, que é a uretra. A uretra, o ginecologista o reto, meio, e o reto, né? O procto. E o reto sempre, o procto sempre fica por último, né? Porque a ordem da cirurgia sempre começa de cima para baixo. Desculpa a piada, mas a gente, né? Exatamente. E isso é uma coisa importante para a gente dizer que para mexer no assoalho pélvico tem que ser multidisciplinar. Sim. Porque a gente vai ter várias regiões ali onde a gente vai ter decisões compartilhadas. Então a gente vai ter uma comunicação muito grande com todos os especialistas da área, né? E é muito comum, acontece muito seguidamente, principalmente depois de partos instrumentados, né, com fórceps, partos difíceis, lacerações. A gente está vivendo um momento obstétrico que infelizmente a gente tem visto aí, né? Já existe até uma tentativa de mudança de novo na assistência, porque com algumas condutas que se tomou assim mais expectantes, menos intervenção, a gente viu que muitos acidentes vêm acontecendo em relação à integridade perineal, esfincteriana das mulheres. Então o bom senso, né, tem que ser considerado nesse caso. Então existe a ruptura de tecidos de sustentação ali entre o reto e a vagina, e principalmente numa região muito importante que se chama corpo perineal, que é o espaço entre a vagina e o ânus, né? Esse espaço ele precisa estar íntegro para que tudo que está lá dentro da vagina esteja íntegro também. Então, quando se rompe esse espaço ali, numa situação, por exemplo, a gente está dando um exemplo da questão obstétrica, né? Mas poderia ser alguma outra situação até traumática, né? A gente tem uma fragilidade da sustentação dos tecidos em relação aos órgãos e à vagina, e a gente pode ter, então, esse prolapso. E aí as pacientes, às vezes, têm aquela queixa de ter que empurrar as fezes para conseguir ter uma evacuação adequada, né? Incontinência fecal, incontinência anal, né? Dor,
né? Impactação das fezes, né? Uma série de sintomas. E aí sim a gente tem que reconstruir aquela parede cirurgicamente para que a gente melhore. E sempre é importante a gente fazer isso com a avaliação do prócto, porque às vezes a gente tem lesões esfincterianas associadas, a gente tem disfunções do cólon associadas, de motilidade e tudo mais, porque às vezes essas queixas progridem por bastante tempo antes da paciente procurar. Então é importante essa interação para a gente realmente conseguir refuncionalizar essas pacientes depois da cirurgia. Existe uma romantização, né? Que o parto é maravilhoso. Exato. E o que a gente observa, assim, é que essa paciente, como ela está ali com a criança, tem o pós-parto, que é desafiador. Eu sempre brinco que no momento que eu era mais obstetra, eu dizia para elas que eu não mentia, né? Que não era uma coisa assim, né, de novela. Que aí tem nenê que chora, que passa noites, demanda cuidados. Né? Então essas pacientes, muitas vezes, elas demoram a procurar ajuda, porque elas estão tão envolvidas com outras coisas que elas ficam em último lugar. Então elas vão lá depois que a criança já passou, às vezes de um ano, que ela se deu conta do que aconteceu com ela. Eu acho importante a gente ter a oportunidade de falar, nós como obstetras, porque faz parte também da nossa formação, que o momento obstétrico na vida da mulher, ele está cada vez mais enxuto, né? E a gente cada vez vive mais. Então a gente precisa trazer para as mulheres uma integridade, né, do seu corpo, da sua genitália, né? Então o bom senso e a atuação multidisciplinar fazem com que a gente chegue nesse resultado. Então uma mulher lá que tem um bom acompanhamento durante a sua gestação, por um bom obstetra, um bom fisioterapeuta, trabalhando, conhecendo aquele assoalho pélvico, vendo como é que é a característica músculo-esquelética daquela paciente em relação àquele feto que está em desenvolvimento. Como é que está se desencadeando o preparo do corpo para o trabalho de parto, porque a gente, como obstetra, foi treinado para identificar aquela paciente que está dando sinais de que o trabalho de parto vai transcorrer de uma maneira fisiológica. E a gente também foi treinado para identificar, olha, esse parto não vai acontecer de uma maneira fisiológica. E o que a gente pode fazer? Dá para a gente mudar alguma coisa para que ele possa se tornar fisiológico de novo, ou a gente tem que mudar a via? Acho que a gente tem que estar sempre se questionando nisso, independente de condutas. Eu acho que aí que tá o problema, né? Porque a gente tem tido situações assim, e daí muitas coisas que nós, no nosso treinamento, a gente já é mais antiga, né? A gente suturava lacerações, a gente era mais ativo na proteção perineal. Hoje eu vejo assim lacerações fechando sozinhas, como se a paciente quase não tivesse tido assistência, como se estivesse lá na época das cavernas ganhando o nenê sozinha praticamente. Os tecidos se fechando de uma maneira completamente anárquica, que vai trazer para aquela paciente uma disfunção completamente inaceitável nos tempos atuais, e uma normalização disso no pós-parto, como se o protagonismo que é dito que a mulher tem durante ali o período gestacional, como se fechasse a cortina e agora se vira. E agora é tudo normal, acabou, tem um mito ainda, né, do tudo volta ao normal. Tudo volta ao normal, porque nos estudos, a maior parte dos estudos conclui que no decorrer de um ano, né, esse número é um número mágico, jogado ali, mágico, que tudo volta... Não, tem situações muito traumáticas que são de reparo precoce, para aquela mulher não desenvolver uma disfunção que sim vai tornar uma situação cronificada e muito mais difícil de tratar, né? E que alerta a gente poderia dar para a paciente que teve um parto assim, né? Quanto tempo procurar, que sinais ela tem que olhar, olha, preciso procurar ajuda. Então eu acho assim, um parto realmente difícil, um período expulsivo complicado, um parto instrumentado, né? Que foi usado algum forceps, vácuo, algum instrumento que ajudasse o nenê na hora da saída, né? Eu acho que é importante que ela procure conversar com o seu ginecologista, se olhar, se conhecer durante todo esse processo. Por isso que é importante esse acompanhamento multidisciplinar durante a gestação, porque obrigatoriamente ela vai ver, ela vai estudar, ela vai
conhecer a sua anatomia, a sua função, e ela vai estar mais atenta, né? Acho que os obstetras têm que fazer um acompanhamento puerperal melhor desses casos, o fisioterapeuta tem que seguir acompanhando. Tem muitas técnicas hoje na fisioterapia para alívio da dor das pacientes, para reconstituir tecidos, para tratar lacerações, para tratar a própria episiotomia quando ela é feita, para a gente diminuir o desconforto dessas pacientes. Hormonioterapia tópica, a puérpera pode usar, não influencia na amamentação. Muitas mulheres sofrem com atrofia, muitas mulheres desenvolvem um pânico de retomada da atividade sexual por conta de trauma genital. Então a gente tem que explorar mais o puerpério. O puerpério é uma fase abandonada, eu não vejo ninguém falar sobre a mulher no puerpério. Todo mundo fala do parto, o protagonismo do parto e tal, e ninguém explora o puerpério. Como é que essa mulher fica depois de tudo isso? Sabe que é um grupo de pacientes que me procura muito. Tipo assim, 2 meses pós-parto, ou com depressão pós-parto, ou com perda urinária, ou com dor, ressecamento, né? Eu, quando fazia obstetrícia, eu normalmente já dava de rotina, principalmente a paciente que foi cesárea, né? Os cremes tópicos ali, né? Então, realmente é um cuidado que eu acho que eu diria que é uma área esquecida. E assim, eu pego muita paciente com hiperdistensão vesical, porque não foi visto que a paciente não urinou durante o trabalho de parto. Porque às vezes tem um trajeto fetal ali mais complicado, às vezes obstrui, às vezes a gente tinha que sondar a paciente e não se pode falar em intervenção. Tudo é um mistério, tá difícil negociar algumas coisas. E aí a paciente põe 1 litro de xixi dentro da bexiga e depois não urina no pós-operatório. Então, evacuação também difícil, constipação, então medo de fazer cocô porque, né, medo de evacuar, melhor dizendo, porque tem medo de que vai doer, e ninguém dá atenção para isso, né? Ou teve algum processo de esforço muito grande, teve uma crise hemorroidária. Então, essas coisas precisam ser trabalhadas, né? Adri, passando ali do pós-parto para o envelhecimento, né? Menopausa. Né? Porque a gente teve um grupo de mulheres, eu brinco que eu passei, essa foi uma frase que esses dias eu falei para uma paciente, eu passei pelo deserto dos hormônios, que era quando a gente se sentia sozinha com a paciente na frente, né? Eu sempre gostei muito do professor Lucas Viana Machado, né? Que ele dizia assim, que epidemiologista não atende pacientes, ele só lida com números. Então, esse deserto foram alguns anos, né? Que tu pegava pacientes ali, porque tu só tratava paciente que tinha sintomas. E aí, a gente hoje tem pacientes que têm aversão sexual, a síndrome geniturinária, por não ter usado hormônio, né? Que isso é uma coisa que eu explico para elas, naquelas que têm medo, né? Porque eu sempre falo isso, todas as vezes que eu vou tocar nesse assunto, felizes as que choram, porque essas serão consoladas, porque aquela mulher que tem sintoma, ela vai usar hormônio independente de medo, de câncer, de infarto, ela não tem medo, ela vai usar. Mas aí tem aquela que não sente nada, então para que ela vai correr o risco se ela não sente? Então essa paciente, eu te digo que a parte urogenital talvez seja uma das piores que ela enfrenta depois. Com certeza. Até porque, exato, porque a gente tem um contexto também de pacientes, eu recebo muito, eu não vou usar hormônio tópico porque eu não tenho relação sexual. Não tem uma função do assoalho pélvico, mas ela tem outras, ela vai ter sintomas urinários se ela não usar o hormônio tópico, né? De alguma forma vai ter. Tem o grupo das agraciadas que não tem sintomatologia nenhuma e que passam pela menopausa, pela pós-menopausa tranquilamente, sem problema nenhum, né? E eu acho que quando a gente tem que sempre propor soluções para quando a paciente está questionando alguma sintomatologia. Eu acho que aquela paciente que ela está bem resolvida com a sua menopausa, realmente, a gente não vai precisar intervir muito, né? Mas aquela paciente que tem uma queixa, que está queixosa de alguma situação urogenital ou sistêmica, ela vai precisar de uma abordagem. E ela pode ser uma abordagem combinada, não impede que ela faça um tratamento hormonal e também faça outras terapias complementares que vão dar suporte a essa terapia hormonal para ela ter um climatério adequado. Na região urogenital, a gente tem bem estabelecido a síndrome urogenital da menopausa, que é um conjunto de sinais e sintomas, né, relacionados à falta do estrogênio ali na região
geniturinária. Então, a gente vai ter ressecamento vaginal, diminuição da circulação local, o tecido fica mais fino, mais frágil, menos elasticidade. E a mesma situação acontece na uretra e na bexiga. Então, a gente também tem um esfíncter mais deficitário, digamos assim. E aí as pacientes têm ardência, desconforto para fazer xixi, né? Começam a ter sintomas de cistite. Várias vão procurar por causa dos sintomas de infecção urinária. Aí ela vai no urologista, o urologista não se dá conta que pode ser uma situação urogenital por deficiência de hormônio e começa a tratá-la para infecção urinária. Fica um ciclo vicioso. E fica um ciclo vicioso. E o que me deixa mais triste é quando os ginecologistas também fazem isso e não dão hormônio tópico. Então, eu acho que assim, a gente tem que estar muito atento e além do hormônio tópico, às vezes elas têm dificuldade, hoje está mudando muito, né? A gente tem creme, a gente tem comprimido, a gente pode formular em strip vaginal, a gente tem muitas formas de vincular a paciente ao tratamento hormonal, isso é uma coisa importante. E a gente também tem algumas técnicas novas importadas da dermatologia que a gente também pode usar. Hoje tem terapias com energia, né? O laser, radiofrequência, outros tratamentos que também trazem para a região genital esse mesmo efeito, que para aquela paciente que tem um receio ou não consegue se adaptar ou desenvolve alguma alergia, algum incômodo, ela pode se beneficiar também. Mas precisa ser falado, e os ginecologistas gerais, importantíssimo. Eu recebo muita paciente de colegas bons que são atenciosos com as pacientes, está tudo certo, mas a paciente está atrófica. Então, assim, a gente tem que falar sobre essas questões, porque é uma questão de saúde. Que as pacientes, elas peçam para os seus médicos. Claro, né? que o objetivo é a gente informar para que elas identifiquem e solicitem, né? Exato. Adri, o que você gostaria que as mulheres soubessem sobre o assoalho pélvico? Eu gostaria que as mulheres não sabem nem nada sobre a sua secreção vaginal, né? Durante a vida. Eu gostaria que as mulheres se olhassem, eu gostaria que as mulheres pesquisassem sobre a sua anatomia, sobre a sua fisiologia. Eu gostaria que as mulheres mudassem o seu olhar sobre a funcionalidade do assoalho pélvico, não com um olhar estético, nem punitivo, nem assim, procurando defeitos, como é o hábito das mulheres procurar defeitos em si próprias, mas de ver a beleza do assoalho funcionando, de todo o nosso eixo, né? Tudo que nos identifica como mulheres, né? Nossa situação toda particular em termos assim de neurotransmissores, hormônios funcionando, e o assoalho pélvico é uma maneira da gente ver isso. Acho importantíssimo que as mulheres não façam nenhuma atividade de assoalho pélvico sem orientação, no sentido de ver blogueiras, fisioterapeutas de internet dando cursos de como contrair o assoalho pélvico, lembrando que a maior parte das situações não são de fraqueza muscular, mas de incoordenação e de tensão muscular, e todos esses tratamentos podem ser mais danosos do que benéficos. Isso é uma coisa bem importante também. Me fugiu agora um pouquinho, peraí, só um pouquinho. Cortam, depois a gente vai. Muitas mulheres, isso que eu queria dizer, muitas mulheres têm o que a gente chama inversão de comando. Tu dá o comando dela contrair o assoalho pélvico, ela expulsa em vez de contrair. Então, por isso, nós, na uroginecologia e os fisioterapeutas que trabalham no assoalho pélvico sempre dizem, nunca fazer um exercício que alguém está dizendo. Nem a professora do Pilates tem condições de avaliar, porque ela não está tocando e não está vendo o que a paciente tem condições de fazer ou não. E isso pode ser feito no exame físico. Quando a gente examina, a gente pode, de alguma forma, testar a contração, a consciência corporal da paciente. E isso é que vai fazer com que ela tenha a capacidade de proteger o assoalho pélvico durante toda a vida, suas atividades, se vincular à fisioterapia, porque ela vai entender que tudo aquilo que ela está reproduzindo nas sessões de fisioterapia são coisas que ela vai utilizar no dia a dia.
E isso é que vai promover e vai prospectar uma continência maior na terceira, quarta idade. Porque só porque a gente fez cirurgia de incontinência não quer dizer que lá aos 90 a gente não vai ter outros motivos para ter perda. E quanto mais consciência pélvica a gente tem, mais saúde pélvica a gente tem, mais a gente consegue preservar o que a gente conquistou. Né? Mais alguma mensagem, doutora Adriana, que tu queira passar? Procurem boas informações, por favor. A gente está cheio de profissionais aí questionáveis aí dando orientações para os pacientes na internet sem formação, sem especialização. Cuidar muito os produtos para botar dentro da vagina, não aceitem soluções mágicas, não existe solução mágica, a continência é uma construção, a saúde genital, a saúde geral é uma construção, né? Então a gente realmente está batalhando para que as pacientes tenham muito mais autoconhecimento, muito mais avaliação crítica de todo esse conteúdo, de toda essa informação que está sendo gerada aí nas mídias, nas redes sociais, para escolherem bons profissionais e realmente trocarem de profissionais quando acharem que não está adequado, ver mais de uma opinião, né? Eu acho isso super saudável, quando as pacientes vêm para mim para segunda, terceira, quarta opinião, não tem problema. Gosto muito de conversar com os colegas quando a paciente já fez um tratamento, gosto de conversar com os colegas para a gente trocar uma ideia sobre as propostas terapêuticas. Então, acho que quanto mais a gente interagir e tomar decisões compartilhadas, melhor. Doutora Adri, muito obrigada. Eu que agradeço. Pela tua excelente explanação para nós, né? Eu sempre gosto de deixar também uma mensagem, que eu digo assim, que a incontinência urinária talvez seja uma perda da dignidade, né, da mulher. Com certeza. Então, que ela saiba que tem solução para isso. E como a doutora Adriana falou, e muito bem, não é só cirúrgico. Então, a gente tem muitos meios de poder resolver isso. Então, essa é a nossa mensagem de hoje. Muito obrigada. Obrigada, doutora Adriana, e aos telespectadores.